Olá pessoal, muito bom dia, bem-vindo, bem-vinda à nossa plataforma digital aqui, o RD Online, o Repórter Diário, informando, prestando serviços já na manhã desta quarta-feira, 20 de junho de 2018. Você ligadinho na Copa do Mundo e ligadinho também no que acontece de mais importante em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Em mais uma transmissão aqui do RD TV, uma transmissão diferenciada. Comigo, Leandro Amaral, também hoje com a participação do Carlos Carvalho, do Samuel Boss, jornalista do site Bastidor Político, a nossa produção aqui com a Amanda, com a Júlia, o Ayrton Rezende, a Socorro, toda a equipe Apostos, porque hoje, mais uma vez, a pré-campanha, a corrida eleitoral, a contagem regressiva para as eleições do próximo dia 7 de outubro em pauta, onde vamos escolher deputado estadual, deputado federal, 2 senadores, governador e presidente da República. Seguimos nesta sabatina, ouvindo, perguntando, questionando aqueles que estarão nas urnas no próximo dia 7, que neste momento, até por força da legislação, colocam o nome como pré-candidato. Por isso, tenho a satisfação de receber aqui ao vivo nos estúdios do Repórter Diário, ele que está no dia a dia da iniciativa privada, da Fiesp, fez pautas, agendas importantes recentemente aqui, tivemos a oportunidade de entrevistá-lo, Sistema S aqui, que é referência também na região do ABC, Paulo Scaff aqui conosco. Scaff, bom dia, obrigado pela gentileza. Bom dia, Leandro, bom dia a todos os internautas, bom dia, Carlos, Samuel, e obrigado pelo convite. Bom, Paulo, e agora de imediato, inclusive, para todo mundo que nos acompanha, nesse momento, agradecendo mais uma vez, você que curte, comenta e compartilha, por que o Paulo Scaff é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo? Vocês sabem que isso foi uma construção, não é um oportunismo, não é uma ideia assim que veio de forma irresponsável. Em 2010, eu, a exemplo de todos os brasileiros, reclamava muito da classe política, dos problemas, da falta de eficiência na gestão pública. E eu falei, quer saber, eu vou me filiar a um partido político e vou entrar na política e fazer de forma diferente. Foi aí que eu, em 2010, entrei num partido, que é o PSB, um partido pequeno, tinha 40 segundos de televisão, rádio e televisão, e não era conhecido, mas mesmo assim eu saí com mais que 1 milhão de votos. Ou seja, quase 20 estádios de futebol lotados, não é pouco. Isso foi em 2010. E fui candidato a governador de São Paulo. Não fui candidato a presidente da República, não fui candidato a vice-presidente, fui candidato a senador, fui candidato a governador. O meu foco era o governo de São Paulo. Em 2014, mais uma vez, fui candidato a governador de São Paulo pelo MDB, dessa vez, e tive, ao invés de 1 milhão e tantos mil votos, tive quase 5 milhões de votos. Fui o segundo mais votado em São Paulo e o mais votado do meu partido em todo o Brasil. E agora, em 2018, sou pré-candidato, me licenciei da presidência, no último dia 6, da presidência do SESI, do SENAI, do SEBRAE, da Fiesp, do CIESP, do Instituto Roberto Simons, entidades que eu presido há 13 anos, e me dão muita satisfação, que a gente faz muita coisa boa para muita gente, seja aqui no ABC e em todo o estado de São Paulo. Me licenciei e entrei em campo como pré-candidato a governador de São Paulo para as eleições de outubro desse ano. O que eu espero é levar essa experiência toda, a experiência na educação de qualidade, na formação profissional, a experiência no empreendedorismo, a experiência no emprego, na geração de riquezas, no desenvolvimento, a experiência na gestão, na seriedade. Podem perguntar para 1.000 pessoas que me conhecem, que trabalharam comigo ao longo desses anos todos da minha vida, sejam clientes, fornecedores, colegas, pessoal do SESI, do SENAI, vão saber a minha idoneidade. Eu separo certo e errado e só aceito o certo. Sempre fui assim. Enfim, quero levar toda essa experiência para o governo de São Paulo, para transformar, como fiz no SESI e SENAI, que hoje são referências internacionais no SESI e SENAI de São Paulo. Aqui em São Caetano eu tenho uma escola do SENAI que eu inaugurei, que vem gente do mundo inteiro para visitar a escola. Vem gente da Alemanha, da Coreia, visita e fala, não sabia que no Brasil existia uma escola como essa, por exemplo, do SENAI de São Caetano. E não é diferente dos outros SENAIs aqui do ABC e de todo o estado de São Paulo. Então, o que eu quero é levar toda essa experiência e fazer o mesmo com o governo de São Paulo. Quero que o governo de São Paulo, quero que São Paulo seja exemplo a ser seguido por outros estados brasileiros e até por outros países do mundo, na qualidade da sua educação, na eficiência da segurança pública, na qualidade do serviço de saúde, na infraestrutura. Essa é a minha intenção.
Mas vai depender da vontade do eleitor de São Paulo e da vontade de Deus. O que tiver reservado no meu destino, eu aceito e agradeço. Muitos políticos, até antes do Carlos Carvalho, do Samuel Boss também interagirem conosco, Paulo Scaff, falam que a grande dificuldade no poder público de impor a velocidade da iniciativa privada é a burocracia, é a restrição e, por exemplo, a Lei 8666. Na tua avaliação, com a experiência da iniciativa privada, como é que pode hoje, com a gestão, no formato que está no Estado de São Paulo, de imediato ou até mesmo a médio prazo, impor essa velocidade, a dinâmica e o ritmo da iniciativa privada no poder público estadual? Você sabe que as nossas entidades, o SES, o SENAI, quando tem uma obra, também tem que fazer concorrência pública, também tem aquela empresa que perde, que entra com recurso, enfim, também tem a burocracia. Você tem que ter firmeza, agilidade, enfrentar a burocracia e ter eficiência. Por exemplo, aqui o ABC tem um projeto do governo do Estado, vou te dar um exemplo, né? Foi assinado pelo então governador em 2014 uma PPP para fazer a linha bronze do metrô, que sairia de Tamanduateí para o centro de São Bernardo, passando por Santo André e por São Caetano. Isso daí ficou assinado em 2014, nós estamos em 2018. Por que até agora não saiu? Porque o Estado não arrumou valor em torno de uns 400 milhões para as desapropriações. O que tem a ver isso com burocracia? Por que não está priorizado? Não é uma prioridade aqui o ABC? Pela importância, mobilidade urbana não é uma prioridade? 400 milhões para um Estado que tem 230 bilhões de orçamento bruto, depois tem os descontos e tal, por ano. Em 4 anos é 1 trilhão. Um Estado que mexe com 1 trilhão não conseguiu 400 milhões para resolver a desapropriação e a linha bronze já existir e ter um metrô aqui servindo a região. Então, essa questão da burocracia, ela existe, mas quando você tem eficiência, coragem, trabalho, perseverança, você enfrenta tudo, porque a vida da gente sempre tem dificuldades, as empresas têm dificuldade, a administração do SESI, do SENAI, da Fiesp, do CIESP, enfim, dificuldades não param de existir. Os governos criam regras, existem leis a serem cumpridas, tem muita burocracia, mas não é por causa disso que a gente deixou de fazer muito. E a toda hora e todo dia, e como eu disse, o exemplo está espalhado, exemplos concretos em todo o estado de São Paulo. Carlos Carvalho também questiona aqui, Sabatino, pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, Paulo Scaff. Pois não, Carlos Carvalho, bom dia. Bom dia, Leandro, Scaff, Samuel, os internautas. Seguindo um pouco nessa linha do Leandro, você falando que burocracia existe, mas dá para ser eficiente. Mas com a lei que nós temos aqui, a gente sabe que trava muitas coisas, né? Muitas vezes, quando licitações são barradas, é o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas tem decisões diferentes a cada momento. Será que não tem que existir uma mudança de lei também para facilitar toda essa eficiência do poder público? Você sabe, Carlos, eu aprendi na minha vida o seguinte: você pode buscar a situação ideal, mas não espere por ela. Faça realizar com a situação que você tem. Você tem muitos campeões que treinavam em porões e não tinham recursos tecnológicos, não tinham a situação ideal para o seu treino e ficaram campeões mundiais. Então, com simplicidade, se essa é a regra que você tem na mão, faça dessa regra vire realidade, que vira realidade. Isso não impede, como um governador de São Paulo, que tem que ser uma grande liderança política no Brasil, que ele possa, como governador, tentar mudar a lei, não tem problema. Leis, elas têm que servir a população. A lei não é para atrapalhar a vida do povo, é para ajudar, é para proteger o povo. Na hora que você tem uma lei que é burocrata, é complicada e engessa e perde a agilidade do poder público, é mudar a lei. Por que quando foi que o governador de São Paulo fez uma frente em Brasília para mudar a lei 866, que você saiba? Eu não tenho conhecimento, que nunca tentou. Então não adianta ficar sentado no Palácio Bandeirantes reclamando da lei, que tem burocracia, que engessa. Se tem burocracia e engessa, enfrente a burocracia, faça com essas condições que tem na mão e vá para Brasília e mude a lei. Entende? Eu me lembro bem, quando peguei a missão, liderei no Brasil o movimento contra a recriação do imposto do cheque, a CPMF, foi a única derrota do Lula no Congresso Nacional, única. Ninguém acreditava. Eu viajei o Brasil todo, de ponta a ponta. Roraima, Rio Grande do Sul, de ponta a ponta. E garantia, nós vamos derrubar essa possibilidade no Senado Federal. E derrubamos.
Se não tivesse sido derrubado lá em 2007, nesses 10 anos, a sociedade teria pago, todo mundo que está nos acompanhando, vocês, nós, eu, todo mundo, temos pago 700 bilhões de reais desse tal do imposto do cheque da CPMF, que nós derrubamos lá no final de 2007. Então, a tal história, a vida tem dificuldades, mas você tem que enfrentá-las e resolver. E quando as condições não são as melhores, então use da sua força e faça com que as condições melhorem. Mas não dá para a gente ficar sentado reclamando e as coisas não acontecendo. Como eu citei aqui, se não tem um metrô aqui em Santo André, São Bernardo, São Caetano, não é pela burocracia. Foi assinada essa PPP em 2014. Foi porque não se arrumou 400 milhões ainda para executar as desapropriações e viabilizar a obra. Então, daria para dizer que também é uma falta de planejamento, porque não é a única linha que não terminou, né? A linha 4 do metrô, há quanto tempo a gente vê a promessa de que vai terminar, que vai chegar no Morumbi e não chega, né? Então, a falta de planejamento também é muito forte, colabora para essa demora, né, das obras, né? Uma coisa é não terminar, outra coisa é não começar. Aqui, no caso da... Aqui nem começou. Aqui não existe nada. Agora, você tem uma morosidade tremenda. Você veja pelos monotrilhos. Estão 3 linhas de monotrilhos, a linha 15, 17 e a linha 18. A linha 15, ela tem alguma coisa concluída, mas pouco. Não é? Não chegou nem à metade, ou está em torno da metade. A linha 17 toda parada. A que vai para o aeroporto, você passa por lá, um monumento de obra parado há anos, 4, 5 anos atrasado, e a outra não saiu do papel ainda. Então, é tudo muito devagar. A CPTM, que vai ao aeroporto de Guarulhos, demorou tanto, imagina, uma ligação por trilhos ao aeroporto, isso em qualquer parte do mundo, uma cidade como São Paulo, já tinha que ter tido há muito tempo. Conseguiram fazer sem chegar no terminal, porque ficou uma parte para a CPTM e uma parte para quem tem a concessão do aeroporto. Como quem tem a concessão não executou a obra da continuidade, a obra de ligação até o terminal, hoje você chega até um ponto, depois... Você pegar um ônibus para acessar. Tem que pegar um ônibus. Enfim, falta planejamento, falta eficiência, falta uma opção de coisas. Eu diria até, se o Estado não estivesse funcionando muito bem, talvez eu nem sei se precisaria estar na política, porque a política ela tem um custo alto para a pessoa. Muita gente me perguntou, Scaff, por que você está na política? Você é bem resolvido nas suas empresas, nos seus negócios, na sua família, presido as maiores entidades do mundo, que me dão muito prazer, dão trabalho, têm suas dificuldades, o SESI, o Senai, Sebrae, a Fiesp, enfim. Para que você está na política? Eu estou exatamente por causa disso. Eu acho que muita coisa pode ser melhorada, não só nisso que nós estamos falando, em mobilidade urbana, mas na segurança, na educação. É um absurdo a escola do Estado, as crianças irem para a escola e não aprenderem, o professor não ser respeitado, não ser valorizado. É um absurdo as pessoas não terem sensação de segurança. É um absurdo a pessoa ter um problema de saúde e ter dificuldade para ter um bom atendimento. Para mim, isso é o fim do mundo, num Estado como o Estado de São Paulo. Então, por essa razão, é que eu quero ser governador de São Paulo. E fico contente aqui, porque a gente fazendo entrevista, sabatinando aqui o pré-candidato ao governo paulista, Paulo Scaff, e em paralelo acontece uma verdadeira discussão aqui, um debate, um fórum de discussão importante, de alto nível, os internautas comentando, classe política, moradores, lideranças. Quero aproveitar aqui, citar o Renan Mesquita, Sueli Nogueira, vereadora de São Caetano, Valdir da Silva, José Carlos Pires, o Marcos Alimari, Bruno Oliveira, o Portuga Júnior, o presidente da Câmara de São Caetano, o vereador Pio Mielo, a Cristina Espinosa, Rosa Soares, e aí vários assuntos em pauta, e aproveitando, agradecendo a assessoria do Paulo Scaff, a Juliana, o Bruno, todo mundo que viabilizou a oportunidade desta agenda hoje aqui na região do ABC, e ao vivo aqui o Samuel Boss, do site Bastidor Político, que acompanha o dia a dia da região do ABC, também participa dessa discussão. Pois não, Samuel, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Leandro, bom dia Samuel. Scaff, bom dia, Carlos, bom dia às meninas que estão aqui na produção e assessoria e aos nossos internautas. Eu queria fazer 2 perguntas, mas eu vou começar aqui pela primeira, dizendo que é mais fácil o Irã ganhar a Copa do Mundo do que o Alckmin terminar o metrô aqui no ABC, porque a gente está esperando isso há muito tempo. Nós estamos falando em começar, não terminar. Ainda não, terminar. Pelo menos é muito mais fácil o Irã ser bicampeão, campeão agora e daqui 4 anos. A gente está falando de educação, a minha filha estuda no SESI, a Joyce, estuda em Ribeirão Pires, ela é uma das melhores alunas. E eu tenho muito orgulho da forma que minha filha aprende no SESI. Então, não estou fazendo aqui uma propaganda, estou falando de uma vida. Mas pode fazer, viu? Pode fazer a propaganda. E eu estudei na escola estadual, que é, na verdade, um lixo.
tá? Nós sabemos que o governador, na última gestão do governador, que foi pífia, ele apresentou um plano de fechar a escola e construir presídio. Totalmente ao inverso do que a gente espera. Porém, a gente sabe que a educação do Estado ela tem diversas coisas que são objetivas ali. A gente tem atribuição de aula, porque professor que já está há 30 anos pode pegar aula primeiro, e esse professor talvez nem tem pedagogia, era do antigo magistério. A gente tem uma problemática grande. As prefeituras, a educação é muito bem avaliada, porque a prefeitura detém esse poder de gestão, né? Então, a educação básica aqui na nossa região ela vai bem, em todas as cidades. Porém, a educação do Estado, acho que no Estado todo não vai bem, né? As crianças não aprendem, da quarta em diante é uma vergonha. Como fazer essa gestão? Porque a gente vai pegar, na verdade, é uma máquina falida, né? Como pegar essa máquina falida e transformar num sistema S, como a gente sabe que tem qualidade, numa dificuldade tremenda que a gente tem em toda essa peculiaridade? Você sabe, primeiro, obrigado pela referência em relação ao SESI. Eu estou licenciado da presidência, mas sou o presidente, licenciado, e fico muito orgulhoso aí, nos últimos 13 anos, fui presido o SESI, e tive a oportunidade aí de investimentos em escolas de primeiro mundo por todo lado aí, e que, inclusive, Ribeirão Pires. Nós temos uma escola muito bem localizada, onde sua filha estuda. A localização é muito boa, é muito simpática aquela escola, mas o nosso projeto é de uma nova escola lá, e a dificuldade lá de terreno é muito grande. Demorou muito para se localizar um terreno, com documentação em ordem, com permissão, com isso, com aquilo. Está terminando essa questão, vamos dizer, e acertando a questão do terreno, o SESI fará uma nova escola lá também, de primeiro mundo. A atual escola é muito boa, mas nós vamos fazer uma escola de primeiro mundo lá em Ribeirão Pires, a exemplo de outras 120 que fizemos espalhadas por aí. Você sabe que quando eu assumi a presidência do SESI, nós tínhamos nossas escolas, algumas em centros de atividade, e a maioria eram pequenas escolas em prédios de prefeitura. Essa escola de Ribeirão Pires, eu diria assim que ela é privilegiada pelo espaço e tal, mas nós tínhamos escolas numa situação muito ruim, de instalação e tal. Era um esforço sobrenatural dos professores e tudo, para manter uma qualidade, mas a nossa infraestrutura era muito difícil. E eu queria implantar o ensino médio, que o SESI não tinha, e queria implantar o ensino em tempo integral, que o SESI não tinha, e queria implantar o ensino médio junto com o articulado do SENAI no curso técnico, meio período técnico, meio período médio. Falei, bom, aqui só tem uma solução, eu não vou reformar prédio nenhum de prefeitura. Nós vamos receber terrenos em doação, porque é muito difícil controlar a compra de 200 terrenos, terreno em cada local é um preço, depende da topografia, depende do bairro, depende da cidade, enfim. E eu gosto de ter a coisa muito sob controle, né? Então, nós vamos receber em doação os terrenos, que é o menor investimento, e vamos construir 120 escolas novas e renovar tudo. E, com isso, poder ter um ensino em tempo integral, com isso poder ter o ensino médio, com isso ter esporte, alimentação, enfim, a educação completa, né? E parecia impossível, as pessoas falaram, não, isso é impossível. Foi feito. Faltam muito poucas. Das poucas que faltam, Ribeirão Pires é uma delas. Mas a instalação lá é boa, não é? E tá, até sair a nova. No Senai foram dezenas de escolas, da mesma forma. Não foi diferente também, parecia impossível. Quando eu fui candidato a presidente da Fiesp, o SCAF não tem chance. Eu ganhei com 60% dos votos, mas o que me orgulha é ter sido reeleito pela última vez em dezembro passado, no final do ano passado, quase de forma unânime, com 98% dos votos. É praticamente uma unanimidade. E olha que é um eleitorado exigente, não é fácil, não é? Então, o que eu quero dizer, e não foi diferente no imposto do cheque da CPMF, não foi diferente quando nós lutamos com bandeiras fortes contra outros impostos, contra juros altos e tal. Então, quero te dizer o seguinte, eu tenho certeza que, pegando o governo de São Paulo, nós vamos fazer uma grande reestruturação na educação do Estado de São Paulo, porque precisa fazer. Precisa valorizar professor, precisa reorganizar, tem uns dirigentes, tem algumas pessoas que são com indicação política. Você não pode misturar indicação política com educação. Educação é educação, é coisa sagrada. A educação que dá oportunidade, dá futuro às crianças. Nós temos 3.800.000 alunos no Estado de São Paulo. Aqui no ABC são 120 mil.
120 no ensino fundamental e 78, quase 80. Números redondos são 200 mil. 120 aí, aproximadamente no ensino fundamental e quase 80 no ensino médio. Veja a importância. Não tem jeito de falar, não tem jeito de acertar a qualidade da educação. Eu quero lembrar que há 50, 60 anos, a escola boa era do Estado. A escola particular, na época, se falava pagou, liquidou, pagou, passou. Porque a boa escola onde se aprendia era a escola do Estado. Mas o então eu não tenho dúvida que nós vamos fazer com que a escola boa, de novo, passe a ser a escola do Estado. Quando as mães vêm, Scarf, precisa aumentar mais o SESI, eu falei, não tem jeito mais de aumentar mais. O que nós já fizemos de ampliação de investimento, o SESI não vai resolver o problema da educação do país ou de São Paulo. O papel do Estado é muito importante. Pode estar certo que nós, aproveitando aí os bons professores, as guerreiras e guerreiros que fazem parte da educação do Estado de São Paulo, nós vamos conseguir fazer uma grande revolução e fazemos a escola pública ser muito semelhante ao SESI. A minha participação... Você falou em duas perguntas, essa foi uma. A segunda é essa que eu vou fazer agora. Nós estamos aqui na região do Grande ABC, nós temos um problema seríssimo. Ele é um pouco complexo, mas assim, nós somos um grande produtor de água doce da região da Grande São Paulo. Então nós temos a represa Billings, que pega São Bernardo, Santo André, né, e Ribeirão Pires. E nós temos Rio Grande da Serra, que é o sistema Rio Grande. Santo André e Mauá, nós temos um problema de uma dívida bilionária com a Sabesp, né? Na crise hídrica de 2015, o Alckmin simplesmente enfiou o cano lá em Rio Grande da Serra. Eu sou bem popular no jeito de falar, me perdoe. Não, mas enfiou o cano lá em Rio Grande da Serra e tira todos os dias 1.000 litros de água por segundo de Rio Grande da Serra. A única coisa que o Gabriel Maranhão, que é o prefeito de lá, recebeu foi o cano. Não teve nenhuma contrapartida do Estado. Essa dívida bilionária com a Sabesp existe na maioria das cidades aqui do ABC. Eu sou um dos defensores, e todo mundo sabe, a gente já discutiu aqui muitas vezes, sobre a questão do royalties da água, porque existe o royalties do petróleo, que é um bem finito, e as cidades produtoras têm um royalties. Nós somos uma grande potência de água doce, que abastece a Grande São Paulo e o litoral, né? A Billings abastece a Grande São Paulo e litoral, e Rio Grande agora está abastecendo a Grande São Paulo. Rio Grande da Serra não tem 100 milhões de orçamento anual. A Sabesp simplesmente não passa uma contrapartida, R$1 de contrapartida. Porém, todo a principal produto sai de lá. Eu gostaria de saber se, na sua plataforma de governo, poderia-se ter um estudo, se de repente, ou a contrapartida dessas cidades produtoras, porque elas que têm que ficar responsáveis pela margem do rio, por cuidar, de fiscalizar essa questão. PPs e tal. Isso. Ou até mesmo, como a Sabesp, que é uma empresa de capital aberto, muito se fala sobre lucros e a questão dos sócios, se não inclui também essas cidades, então, pelo menos como parte do lucro acionista. Né? Na verdade, você sugere um estudo nesse sentido, ou seja, uma recompensa, uma compensação a essas cidades, como o caso do Rio Grande da Serra, que fornece esse recurso natural que tem e exatamente tem restrições ambientais lá, então ter alguma compensação para gerar oportunidades à cidade. Eu acho que isso é passível da gente estudar. Agora, a responsabilidade da Sabesp, muito mais grave, é a questão do despejo sem tratamento. Você sabe que só 54% do esgoto é tratado no estado de São Paulo. Então, quase a metade do esgoto é jogado nos nossos rios sem tratamento nenhum. A Billings recebeu muita água poluída do Rio Pinheiros. E, no fundo, tem muitos detritos. Por isso que você não aproveita a água da Billings, em toda a área da Billings. Você tem um setor que você pode aproveitar e é muito complicado se você mexer no fundo, porque aí remexe aqueles detritos e aí seria um custo muito elevado. Hoje, eu ouço falar muito desse negócio das companhias municipais de água e muitas vezes até houve uma polêmica em relação à Companhia Municipal de Guarulhos, que despeja no Rio Tietê sem tratamento e tal.
Só que quem mais despeja no Rio Tietê sem tratamento é a Sabesp. A grande responsável pela sujeira do Rio Tietê chama-se Sabesp. Quando o governo gasta bilhões para limpar o rio, é como uma dona de casa passando aspirador na sala e alguém com um saco de areia atrás jogando areia na mesma sala, na mesma hora. Não adianta limpar e alguém está sujando direto. É esgoto puro jogando no rio. Então, o que nós precisamos, e agora a Sabesp tem pressa para ligar a água e fazer a ligação do esgoto, porque aí dobra a conta. Agora, a obrigação para tratar aquele esgoto não tem. Eu, como governador, a Sabesp é uma empresa que é controlada pelo Estado, mas não vai ter isso não. Tem que tratar o esgoto. Eu quero saber do tratamento do esgoto. Esse negócio de cobrar água e esgoto da população e não tratar, e jogar nos rios, e depois gastar dinheiro, bilhões, para tratar. Se nós pegarmos o que o governo do Estado de São Paulo gastou nos últimos 10 anos, 15 anos, 20 anos, foram bilhões para limpar o rio que é sujo pelo próprio Estado. E por quê pelo próprio? Porque a Sabesp é uma companhia do Estado. Então, há muita coisa para ser debatida nessa questão e, lamentavelmente, a Billings, hoje, uma boa parte dela, no fundo dela, tem muito detrito despejado pelo Rio Pinheiros, enfim, e que vai ter que ser resolvido no futuro também. Scaff, rapidamente da conjuntura política aqui para a gente caminhar para o final. Nós estamos hoje há exatamente um mês do início do prazo das convenções ou do período das convenções, que é quando os partidos se reúnem para definir de forma oficial os seus candidatos. Em que pese a sua candidatura ao governo do Estado em 2010, em que pese a candidatura em 2014, em que pese o senhor aparecer polarizado em todas as pesquisas divulgadas até o momento, Ibope, Datafolha, Paraná Pesquisa, polarizando com o ex-prefeito de São Paulo, João Dória, muita gente ainda aposta que o senhor possa abdicar da candidatura para ser vice ou ser candidato ao Senado. Qual a chance hoje real, a 30 dias de eleição, do Scaff não disputar o governo do Estado, se é que há essa possibilidade? Na verdade, não é muita gente, é o PSDB, né? Porque sonha com isso, não quer me enfrentar e sonha com essa história de eu ser candidato ao Senado. Não existe isso. Em lugar nenhum existiu isso. Ninguém do MDB discute isso. Isso foi uma... É como eu soltar uma notícia aqui agora, falar, olha, eu coloco à disposição do Dória uma vaga no Senado. Mas eu não combinei com ele isso. Quem disse? Precisa perguntar para ele se ele quer. Não é? Então, foi uma situação dessa. Não existe nada disso. Eu sou pré-candidato a governador de São Paulo e no dia 7, nossa convenção, a convenção do MDB, será no dia 28 de julho, sábado. 28 de julho. Já temos a data marcada. E no dia 7 de outubro estará lá a minha foto com o meu nome como candidato a governador de São Paulo. Isso é que vai acontecer no dia 7 de outubro e o resto está na mão do destino, dos eleitores e de Deus. E qualquer resultado que tiver, eu sempre agradeço. E embaixo da foto do Scaff, o vice, qual o melhor perfil que mais agrega hoje para o nome de Paulo Scaff em São Paulo? Você sabe que essa questão da chapa, nós ainda estamos debatendo. Nós temos a chapa completa, governo, vice-governador, vice-governador e 2 vagas do Senado. Este ano é a renovação de duas vagas do Senado. Nós temos a pré-candidata Marta Suplicy ao Senado e temos uma vaga a vaga de vice e uma vaga do Senado. Ainda não existe nada, vamos dizer, definido em relação a esses nomes, mas se você me perguntar o perfil ideal, primeiro, uma pessoa de extrema confiança, né? A função de vice, honestidade é básico. Todo mundo tem obrigação de ser honesto. Mas hoje em dia, você discute isso. Né? Virou assim uma qualidade, como se não fosse uma coisa básica. Mas natural, o cargo de vice-governador de São Paulo, um eventual substituto do governador, tem que ser uma pessoa de toda idoneidade, uma pessoa competente, uma pessoa séria, uma pessoa que tem afinidade com o governador. Tem preferência de ser homem, mulher, aquela história? Não tem preferência. Eu até acho que seria simpático se isto acontecesse, fosse uma mulher, porque eu como homem, no governo, como governador e na chapa ter uma mulher, eu acho super bacana isso, mas nós não temos nenhum nome. Eu, quando fui candidato em 2010, a minha vice foi uma mulher, não é? Uma mulher, uma médica e tal. Então, para mim, desde que seja uma pessoa idônea, competente, à altura de uma vice-governança de São Paulo, e que eu tenha afinidade pessoal, porque vice você tem que ter afinidade. Você não pode chegar e ter um colega, o seu vice, que você sai para viajar e fica rezando para não ter problema. Não pode ser assim. Então, é natural, e o partido dá muito apoio nesse sentido.
Eu só tenho que agradecer esse apoio todo. Inclusive, levei ao MDB, aqui de São Paulo, essa questão das coligações, que não está na minha natureza fazer troca-troca. É isso que eu ia perguntar, porque todo mundo está falando agora, tem esse partido, o partido sai daqui, vai para lá, e que isso influencia no tempo de televisão. Não é, como é que o SCAF olha, trata isso? a população não aguenta mais isso. Quando você começa errado, a coisa fica errada sempre. Agora é hora de começar certo. Você não pode fazer troca-troca para montar governo, você não pode pegar uma coligação para ter um pouquinho mais de tempo de rádio e televisão e dar cargo, e financiar não sei o quê, e fazer troca de favores. Comigo não tem essa conversa. Até algumas pessoas falam, até um jornalista um dia desse falou, eu tenho ouvido falar que com o SCAF não tem conversa política. Porque eu falei, não, depende do que chama conversa política, né? Se conversa política é fazer troca de favores, se compromissar com cargos, não tem mesmo. Porque o MDB está me apoiando 100%. Isso significa partidariamente que o MDB vai sozinho? Isso significa que se nós tivermos partidos que queiram estar junto conosco, para construirmos para São Paulo, para o Estado de São Paulo, para as pessoas, educação de qualidade, segurança pública, saúde, infraestrutura, metrô. Isso significa, se isto for a vontade desses partidos, nós estamos de braço e corações abertos, e coração aberto. Se for para financiar candidaturas, para amarrar cargos, secretarias, o nosso governo, sendo eleito governador, eu quero escolher os melhores. Pessoas idôneas, pessoas preparadas, pessoas que conheçam o setor. Não tem nenhum problema ter indicações políticas, porque você precisa montar um governo. Agora, a escolha é nossa. Não é como eu vejo por aí, que os partidos indicam um governo que tem você é responsável e os partidos que vão indicar. Quer dizer, se a pessoa é séria, não é séria, se é preparada, se não é preparada, se conhece daquela área ou não conhece. Para mim, não funciona assim. Por essa razão, eu estou muito tranquilo. O MDB é um partido grande, nós temos um tempo de televisão mínimo necessário, bom. Se tiver que sair sozinho, vai sair sozinho, não há problema, sai numa chapa pura. Se tivermos alguns partidos, são bem-vindos, mas troca, conosco não vai ter, não. Nós queremos governo eficiente. E o problema começa agora. Quem começa a lotear o governo, como é que você vai ter um governo eficiente com 30 visões diferentes, com 30 partidos, cada um dando palpite, pondo pessoas com visões que muitas vezes não são. Fica uma torre de Babel. Fica uma torre de Babel. Então não funciona e aí eu quero dizer aqui que o MDB de São Paulo está afinado com isso. Tenho que reconhecer e agradecer aos meus colegas do MDB de São Paulo, porque concordaram com essa nossa linha que nós vamos abrir mão disso. E a gente também quer agradecer muito, a gente sabe da extrema correria da agenda do Paulo SCAF, mas toda vez que vem o ABC faz questão de informar, de prestar contas, de contribuir com a sua avaliação, hoje aqui como um pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo nas eleições de outubro, já dizendo aqui, a convenção do MDB será no dia 28 de julho, quando vai ser confirmado o candidato ao governo do Estado de São Paulo. E ao Renan Mesquita, aos outros, muita gente, viu, Paulo SCAF, elogiando, fazendo o mesmo depoimento que o Samuel Boss fez agora há pouco, elogiando o Sistema S, todo mundo perguntando como é que isso pode ser repetido na gestão pública. Para quem acompanhou a nossa audiência rotativa, assim que acabar a entrevista, volta, porque boa parte aqui, o SCAF falou exatamente sobre isso, como implantar essa rotina sistemática do SESI, do SENAI, no poder público do Estado de São Paulo, legislação, etc. Convido você a acompanhar a nossa programação aqui e depois compartilhar a entrevista. Mas, Paulo SCAF, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista, agradecendo aqui o Carlos Carvalho, o Samuel Boss, e fica à vontade para suas considerações finais. Obrigado, Leandro. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço também a participação do Carlos e do Samuel, e quero, com a sua permissão, dizer que o MDB tem um pré-candidato a presidente da República, que é o Henrique Meirelles. Henrique Meirelles foi o primeiro brasileiro, talvez o único, eu não conheço outro, a presidir um banco americano, o Banco de Boston. O Banco Americano pode ser presidido por alguém que não seja idôneo e competente. Então, ele é idôneo e competente. Mostrou também a sua competência como presidente do Banco Central no tempo do Lula. Por isso que a economia foi bem e tal. E depois voltou como ministro da Fazenda e conseguiu reacertar a economia que estava despencando no ano de 2017. O Brasil voltou a um crescimento modesto, mas voltou. O Meirelles é o nosso pré-candidato a presidente da República. Então, eu só queria confirmar isso também e dizer que só tenho a agradecer a você e a todos que nos acompanharam, e vamos em frente aí, acreditar no nosso país, no nosso Estado, e acreditar que pelo caminho certo dá sim para se fazer as coisas. Muitas vezes fica essa história, Leandro, mas dá, é possível. Tem que dar.
Não tem essa história. Sabe, os maus costumes ficam para trás. Nós temos que fazer as coisas de forma correta e certa, e é assim que vivem muitos países do mundo. E aqui vai ser a mesma coisa. Samuel Boss, obrigado pela gentileza também, participando aqui na entrevista, e fique à vontade para suas considerações, inclusive para reforçar o convite para todo mundo acompanhar o site Bastidor Político. Eu só agradeço ao candidato Paulo Scaff pelos esclarecimentos, está do lado dos meus colegas aqui, a casa, né, Repórter Diário aqui é minha casa, e ao Ayrton, e ao pessoal da assessoria, e as meninas que estão aqui na técnica. E um beijo para vocês que estão em casa. Legal. Carlos Carvalho, da mesma forma, obrigado. Está no dia a dia aí, seguindo, acompanhando as movimentações aqui no ABC, e fica à vontade para reforçar as possibilidades de interação com quem está em casa, Instagram, Facebook do Repórter Diário. Isso aí. Valeu, Leandro. Valeu, Scaff. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Valeu, Samuel, a todos aqui que estão no estúdio, a você que está em casa. Lembrando que essa entrevista também vai estar disponível daqui a pouco no youtube.com/Repórter Diário, onde você pode acompanhar essa e outras entrevistas feitas aqui no RDTV. Tem o nosso site, reporterdiario.com.br, no Twitter e Instagram, @Repórter Diário, e tem o nosso WhatsApp, 999475496, 999475496. Isso, e nós vamos seguir aqui com a nossa maratona, hoje à tarde, 2h30, entrevista com o pré-candidato à presidência Guilherme Boulos, 6 horas da tarde com outro pré-candidato, Aldo Rebelo, e amanhã, 7h30 da noite, com a pré-candidata a deputada federal, Tereza Collor. Obrigado, pessoal. Curtam, comentem, compartilhem o dia a dia da região do ABC aqui no Repórter Diário. Obrigado, até a próxima.